Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Boa tarde, doutora Regina. Eu queria só perguntar, Baroni, para você o seguinte: por que é tão comum assim as pessoas terem problemas de coluna, do mais leve ao mais grave? O que está acontecendo? Bem, doutora Regina, primeiro a gente tem que saber que é um dado estatístico, que pelo menos 80% da população em geral vai ter uma crise de dor, vai ter dor. E as causas são causas múltiplas para termos dor. Desde mesmo do fator genético, até mesmo a postura que nós estamos levando todo dia, e a sobrecarga, o sobrepeso. Que hoje é muito grande, né? Que é muito grande, a obesidade mundial. Exatamente. E a vida sedentária também, porque o esqueleto em si, ele foi feito para trabalhar em conjunto com os músculos. Então, apenas o esqueleto, ele não segura. Então, se você não tiver uma estrutura firme, que é muscular, aquelas articulações, aqueles ligamentos, eles vão sofrer. E daí começam as dores, os desgastes, as artroses que todo mundo fala, né? E que, com o passar do tempo, a tendência realmente é piorar. Mas, se não tomarmos cuidado, essas dores, essas coisas acontecem mais cedo. A coluna, só para as pessoas entenderem, né? Ela, anatomicamente, ela é dividida, né? Só para ver quantas vértebras tem e o que existe entre uma vértebra e outra que realmente protege, né? Os impactos, vamos dizer assim. Sim, sim. A coluna é dividida em 3 partes principais, né? A coluna cervical, a coluna torácica ou dorsal e a lombar. Certo. Tá? A cervical constitui-se de 7 vértebras, a torácica de 12 e a lombar 5 vértebras. Pode ter uma de transição também. Então, alguns pacientes podem ter 6 vértebras lombares. Tá. E também a gente não pode esquecer do sacro, que é a última peça da nossa coluna. Certo. Que também são vértebras que são coladas uma na outra, é um bloco. É um bloco, É um né? bloco. Então, ela é feita, é uma estrutura óssea que todo o sistema nervoso central, quando sai do crânio, passa por ela. Tá. É um tubo de osso, vamos falar dessa forma. E entre as vértebras existe uma cartilagem, que a gente chama de disco intervertebral. Tipo uma esponja, vamos dizer assim. Perfeito, é uma cartilagem igual uma esponja. Ela é móvel, a coluna é móvel para permitir esses movimentos, e essa cartilagem, essa esponja, serve para não só fazer essa mobilidade, ajudar nessa mobilidade, como também para absorver impactos também. Tá. Nós estávamos aqui conversando antes de começar o programa, que na verdade nossos ancestrais, nossa origem, vamos dizer assim, eram de quadrúpedes, e nós somos bípedes, não é isso? Perfeito. Isso é interessante as pessoas entenderem que não houve essa modificação para que a gente pudesse ser bípedes, e isso colabora com os problemas, né? Colabora, porque quando éramos quadrúpedes, né, você distribuía seu peso entre 4 apoios. Agora, normalmente, o ser humano ele distribui entre 2 apoios, ou seja, você tem todo o seu peso, desde a cabeça, tronco, abdômen, que vai para a bacia, o osso da bacia e distribui para as pernas. Então isso sobrecarrega demais. Daí a importância da atividade física regular, de não pegar muito peso e evitar o máximo possível de ter traumas. E é interessante essa colocação que a senhora fez, é que a nossa distribuição nervosa, ela foi feita como se fôssemos de 4 apoios também, como se fossem quadrúpedes. Certo. Então, muitas vezes, uma raiz nervosa, você acha que está dando uma dor na perna, por exemplo, mas ela sai de um lugar completamente diferente da região da coluna. Da estrutura da coluna. Ô, Baroni, por que muitas vezes, uma coisa que pelo menos eu vejo muitas pessoas se queixarem, da tal dor ciática, né? Tem a ver com a coluna ou não? Ou é um nervo isolado ali da bacia, ou tem a ver com a coluna? Excelente pergunta. A dor ciática, ela é uma dor quando há alguma injúria ou alguma lesão desse nervo. Que, para falar a verdade, é um aglomerado de raízes nervosas, que pega desde a 4ª raiz lombar até as primeiras raízes sacrais. Por isso que dói, né? Por isso que é muito Sem incômodo. dúvida. É muito incômodo e é uma dor intensa, chata, mas nem sempre é ocasionada por algum problema de coluna. Pode ser por problemas musculares,
pode ser por lesão direta do próprio nervo, alguém toma uma facada na região lombar, pode machucar. Ou uma queda. Ou uma queda, alguém cai assentado, machuca porque o nervo passa por dentro dos glúteos, machuca, e muitas das vezes a gente acha que é só a coluna que dá. Não é sempre isso. Agora, o que eu tenho percebido, inclusive na minha área da pediatria, da ebiatria, que é dos adolescentes, já é problema de coluna desde a infância. Na maioria dos casos, já nasce com algum problema ou realmente é uma postura, ainda mais com essa questão do computador, do celular? Perfeito. As crianças, a gente está vivendo uma época, né, que eu falo, não só para as crianças, mas para todos nós, de dor na coluna. A era de lombalgias ou né? dorsalgias, cervicalgias. E as crianças, elas estão num contexto que está propiciando a isso. Desde o que a senhora falou dos tablets, dessa parte eletrônica, que o menino ou a menina fica com uma postura ruim, né? Não tem grandes atividades físicas, né? Igual antigamente a gente jogava bola na rua, fazia outras coisas. Sim. Agora o menino senta, estuda e fica em coisas eletrônicas. Muitas vezes em posição totalmente errada. Completamente erradas, né? Bota um laptop aqui, um computadorzinho aqui e fica todo travado. E realmente está gerando dores nos pacientes mais novos, nas crianças. E também a questão das mochilas. Sim. As mochilas muito pesadas, elas podem trazer realmente um problema para as crianças com dor, né? Esse problema seria as dores por causa não só do peso, mas da posição que você tem que tomar para poder compensar o peso. Tá. Então, isso tudo tem a ver, sim, com as gerações que estamos vivendo. E uma outra coisa também, né, Baroni, é a questão do sobrepeso, da obesidade, que também atinge as crianças e adolescentes. Sem sombra de dúvida. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Bom, então, quais são as causas mais frequentes? Então, você até já falou aí, a causa mais frequente, então, você acha, dentro desse contexto da vida moderna, de tudo, é a postural e a falta da atividade física? Sem dúvida, sem dúvida. A postural, falta de atividade física. Muitas vezes a gente vê em consultório pessoas fortes que falam, mas eu trabalho com tal coisa. E você vê uma pessoa forte, ela tem uma musculatura forte, mas faz uma atividade errada. Ela trabalha aquela musculatura, aquela articulação de uma maneira errada. Então isso dá dor também. Então, basicamente, a vida sedentária, obesidade, posturas. Também tem que levar em consideração o fator genético. Aquela história, né, doutora Regina? Minha avó tem dor, meu pai tem dor, minha mãe tem dor, eu também tenho dor. Existe um fator comprovado, genético, que leva... Que pode também. Sem sombra de dúvida, gerar. Tá. Mas talvez aí seria mais a questão da epigenética, né? Que é a genética relacionada ao meio ambiente, à tua vida, né? Sem dúvida, porque o gene, ele faz com que aquela cartilagem que a senhora falou, dos discos, fique mais fraca. Mais fraquinha. Então não consegue segurar aquela carga. Isso associado com uma atividade feita de uma maneira errada, um sedentarismo, uma musculatura não firme, então você vai ter dor. Bom, nas deformidades, vamos dizer assim, a mais comum é a escoliose, que é a coluna torta, vamos dizer assim? Isso. A gente tem alguns tipos, né? Entre elas a escoliose é a que a gente mais vê em consultório. A coluna faz um S, né? Um S, e tem alguns critérios. Nem toda escoliose, ela leva a dor. Mas tem alguma escoliose a partir de alguns graus, né? Que quando ela está se entortando, ela tem alguns graus, que aí sim começa a ter dor. Porque é muito interessante, a gente vê principalmente jovem indo no consultório, porque o pai e a mãe viram a menina de biquíni, o garoto de short, e viu que está torta a coluna, o ombrinho está torto. Mas nem sempre isso pode causar dor. Às vezes é mais um desconforto estético. Mas também não quer dizer que você não tem que tomar cuidado, porque aquilo pode ser progressivo. Porque, na verdade, a escoliose, você não volta a coluna normal, não tem jeito, né? Só com cirurgia. Só com cirurgia. Em graus altos com cirurgias. O que a gente faz, muitas das vezes, é orientar, fazer uma academia, um pilates, uma fisioterapia, para tentar segurar aquela musculatura e não deixar piorar. Piorar aquela situação. Isso, para não deixar piorar.
tá? Porque a tendência, né, quando a gente vai crescendo, é piorar realmente aquele ângulo, situação. Barone, nós vamos ter que ir para o intervalo aqui rapidinho e já quero aproveitar e convidar você a acompanhar o programa todo sábado pela TV Alterosa, por essa TV aqui, 1h15 da tarde, 13h15 da tarde, também canal do YouTube e simultaneamente pelo Facebook. Não deixe de acompanhar, porque nós queremos ajudar você a fazer diferença aí na sua vida. Não saia que eu volto um minutinho aqui. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Fundada em 1904, a Santa Casa de Poços de Caldas está desde 1964 em seu atual prédio e passa atualmente por um processo de profunda transformação, com modernização em todas as suas áreas de atendimento. O serviço de terapia renal substitutiva da Santa Casa de Poços realiza em média 1.500 sessões de hemodiálise por mês, com pacientes divididos em 3 turnos, e oferece as modalidades hemodiálise e diálise peritoneal. O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa conta com atendimento 24 horas. Realiza análise em todos os segmentos de análises clínicas com rapidez e qualidade. Santa Casa de Poços de Caldas. Vai ficar tudo bem. Estamos de volta com Saúde em Celular. Estou aqui com o Dr. Antônio Barone, meu amigo, um grande cirurgião, neurocirurgião. Está falando conosco aqui sobre esse problema que é muito comum, que é problemas de coluna, né? A tal dor lombar, dor nas costas. Barone, você estava falando da questão do ciático, você quer fazer um complemento? Fica à vontade. Sim, doutora Regina, porque muitas vezes a gente confunde a dor lombar pura com a dor ciática. Tá. A dor ciática, como foi comentado no bloco anterior, é uma dor do nervo, e esse nervo, ele inerva todo o membro inferior, toda a coxa, perna e pé. Então a ciática, ela é a dor irradiada para esse membro, e não apenas aquela dor chata, né, lá atrás, uma dor lombar baixa, aquela é dor lombar pura. A ciática é uma dor irradiada para o membro inferior. Então eu queria fazer só esse paralelo. Esse paralelo. Isso. Agora, o que acontece, né? Eu não tenho nada, não tenho problema de coluna, nem nada. De repente, eu vou levantar da cama lá, ai que dor, excelente trava. Colocação. O que acontece? Eu não tenho nada, estou bem, tá certo. Talvez tenha feito um movimento um pouco mais dinâmico no dia anterior. Isso é o lumbago, não é isso que chama? Lumbago, isso. Tá vendo? E isso é uma dor muscular. Ah, né? tá. Não é coluna. Não é coluna. Mas mimetiza uma dor lombar, né? Uma dor de coluna. De coluna. Isso. E muitas das vezes leva a ciática. Tá. Porque o nervo, ele passa por entre as fibras do músculo. Então, quando você machuca aquele músculo e torce, vamos falar assim, deixa ele espástico, pega o nervo. É o famoso pinçamento. Pinçamento. Isso. Quer dizer que não é porque eu tenho, às vezes, essas dores que eu tenho problema de coluna. Não, absolutamente. Tá? É só... Agora, você tem uma musculatura paravertebral, quer dizer, Sim. Em volta da coluna forte é muito bom, né? É muito importante. É muito importante. E isso é academia. Academia. Orientada, né? Por favor. Bom, você falou rapidinho, vamos só falar. Sim. A paciente está com cifose. O que é a cifose? Então, a cifose é quando a coluna ela tende para frente e anteriormente.
Isso é cifose. Tá. Diferente da lordose. É o corcunda? É o corcunda. Vamos ser bem. É o corcunda. Sim, é o corcunda. Isso também pode ser causado por postura? Pode, por postura e também com o passar da idade e algumas patologias. Tá? É interessante também falar que quando o paciente, a pessoa vem falar para você, doutor, estou ficando velho, estou ficando mais baixo, e realmente está ficando mais baixo. Porque ele está encurvando. Ele está encurvando e os espaçadores, né, o espaçamento entre as vértebras, que é o disco, ele vai diminuindo de altura. Então o paciente fica menor em altura e vai cifosando. Tá. E a lordose é ao contrário? Ao contrário, geralmente acontece na região lombar. Lombar. Isso. Forma tipo uma cavidade. Uma cavidade ali, o bumbum fica mais arrebitado para trás, né? E a sua tendência de compensar para frente. Compensar para frente. Isso é um arco, né? Fica um arco. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. Quando você se prepara para viajar, duas coisas são muito importantes: sua documentação em ordem e a sua mala bem organizada. Da mesma forma, a Circular e Turismo está preparada para você viajar com muita segurança e conforto. Frota composta por ônibus, vans e carros executivos com manutenção preventiva permanente. Motoristas profissionais e qualificados. Toda a documentação necessária em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para você viajar com muito mais segurança. Romarias, excursões, pacotes de viagem e transporte executivo. Estamos combinados? Você se prepara para viajar e a Circular e Turismo prepara tudo para a sua viagem ser tranquila, confortável e segura. Circular e Turismo. Ligue 3712-5083. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Baroni, vamos falar um pouquinho agora, antes de entrar na questão do tratamento, o que tem hoje de bom para se falar para as pessoas que têm problemas mesmo de coluna, a tal hérnia de disco. Isso daí é uma questão, é comum também, né? Isso. Mais comum que a hérnia, porque a hérnia, doutora Regina, é quando sai realmente um fragmento do disco, né? Aquela cartilagem se rompe, o cinto que segura rompe, e aquela cartilagem no núcleo, ele sai para fora e pega o nervo. Certo. O que é muito comum te ver é aquele disco, aquela cartilagem que está abaulada. O que é um disco abaulado? É como se você pegasse uma borracha, essas borrachas normais, e apertasse, ela vai ficar mais gordinha. Entendi. É aquilo, mas ela não chegou a arrebentar e sair o núcleo dela. Tá. Então a gente tem muito abaulamento, mas o índice de hérnia, a cada dia que passa, está crescendo e pasme, nos jovens também. Nos jovens também. Nos jovens também. E a hérnia de disco é algo realmente que traz assim, uma alteração da qualidade de vida para pior muito, né, Baroni? Muito, muito. Porque incomoda muito, né? Incomoda. Já fiz vários cursos e todos os palestrantes dos cursos falam dor e humor andam juntos. Então você olha para a carinha do paciente, tá bem, tá fazendo a atividade dele, mas está com dor. Então isso todo dia deixa o paciente para baixo, limita o paciente, a cabeça não fica boa. Porque a hérnia de disco, ela é difícil o analgésico que resolve, né, Baroni? Sim. O que vocês estão fazendo hoje para ajudar essas questões de problemas de coluna com dor crônica? As dores crônicas, primeiro, a gente tem que entender que a dor crônica, ela já faz com que o cérebro memorize esse estado de dor. Tá. Então a gente tenta burlar, enganar o cérebro. Muitas das vezes a gente tem como principal remédio, né, seria os antidepressivos. Porque eles têm um poder de, vamos falar assim, segurar os portões da dor. Entendeu? Tá. Você acha que
trabalha com a questão dos neurotransmissores? Sem dúvida tipo alguma. Serotonina, dopamina? Por aí. A senhora falou o ponto. Tá. Né? Aprofundando um pouco mais, você vai tentar aumentar um pouco a captação desses transmissores que se situam dentro do cérebro para te dar um pouco mais de prazer, um pouquinho melhor nisso daí. Mas lembre-se que existe um nervo lesado, existe um machucado na sua coluna, que vai estar ali todo dia fazendo um trabalho mecânico. E o que é cirúrgico só, hoje em dia? Não, absolutamente. Porque antes você falava de hérnia, cirurgia. Hérnia, hoje não. Isso, existe um mito, né, problema de coluna, cirurgia é igual cadeira de rodas. As coisas mudaram muito. Sim. Muito. A gente sabe aí que 60% a 70% das hérnias, elas voltam para o lugar. Tá? O paciente tem que fazer repouso. Perder peso. Perder peso, isso mesmo. Remédio para aquela dor aguda, que são os anti-inflamatórios, os relaxantes musculares. Sim. Né, e ficar quietinho. Tá? Os livros mandam pelo menos 3 a 4 semanas de observação para você indicar a cirurgia. A não ser que realmente o paciente tenha algum problema neurológico, perca movimentos. Sim. Aí realmente é uma urgência, você tem que entrar e operar o paciente. Mas se você conseguir tolerar a dor, fazer com que o paciente tolere a dor com a medicação, 70% não vai precisar de fazer cirurgia nenhuma. É interessante, a gente hoje vê falar muito, né, sobre o tal dos bloqueios. Qual que é a função desse bloqueio? Porque o que a gente imagina que você faz o bloqueio, naquele momento, ou horas ali, melhora, depois não volta? Então, o bloqueio, eu acho que ele é uma ótima ferramenta entre o tratamento medicamentoso via oral e a cirurgia, porque nisso tem um espaço enorme, né? O bloqueio, você faz uma injeção de analgésicos com corticoide, com algum álcool, pode fazer um bloqueio alcoólico também, que vai fazer pequenas lesões, em pequenas terminações de dor, para o paciente melhorar aquele estado. Eu entendi, quer dizer que você fazendo o bloqueio, pessoal, faz o bloqueio, diminui, aumenta a tua resposta aos analgésicos, é isso? Sem dúvida. Você tira ele daquela crise intensa e a medicação vai fazer um pouco mais de efeito. E a questão, né, da perda de peso e tudo mais, claro. Né? Isso sempre, eu vou voltar sempre nessa tecla. Musculatura firme, perda de peso, alongamento, a gente sempre esquece. E falar para os homens que tem que realmente fazer uma atividade física para os glúteos, perna, glúteo, abdominais e lombares. Bom, eu acho que deu para as pessoas. Você tem mais alguma colocação? Você acha que de uma maneira geral é isso? Alguma orientação? Rapidinho, questão do colchão. Do colchão. É uma pergunta muito difícil de ser respondida. Não tem jeito, né? É muito particular. A gente tem que saber Não, mas o colchão tem que ser aquele ortopédico, aquele duro, ou pode ser... Não, pode ser um pouco mais tábua macio. Que você deita, nem tem prazer de dormir, né? Aquele ortopédico, né, que fala, né? Não, eu acho que a gente tem que ter o bom senso. Nem muito macio e nem muito duro. É aquele que é mais confortável para o paciente. Ortopédico mais confortável. Mais confortável, isso, sem dúvida. Porque tem umas pessoas, eu comprei o mais duro que tinha. Aí não dorme, né? Não dorme. Aí não dorme. Não dorme. Marone, e eu acho que assim, eu acho que a gente deve deixar aqui para as pessoas questão de cuidar da postura, né? Sem sombra de dúvidas. Todo mundo, hoje, uma grande maioria, não estou nem aí. Eu ando de qualquer jeito e tal. Só que a hora que vem o problema é sério, né? É sério, entendeu? As pessoas, elas não lidam bem com a postura, principalmente as pessoas mais jovens, porque quando nós somos jovens, nós aguentamos muito as coisas, as cargas. Mas tudo acaba, né? Tudo acaba. Né? Nós somos uma máquina que temos tempo de validade. E isso vem em forma de degenerações, das artroses, e que você pode ou não envelhecer com qualidade de vida. É o que eu falo com meus pacientes. Se você quiser, você pode estar muito velho com 30 anos, cheio de dores. Ou ter 80 anos. E tá uma beleza. Tá fantástico. Olha, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, viu? Muito obrigada aí pela colaboração, né, com as pessoas. E vamos aí ter outras conversas aí mais para frente. Já fizemos aqui um programa com o Barone excelente sobre AVC, né? Mas mais para frente a gente faz de novo, né? Obrigado. Infelizmente a AVC está aí, batendo a porta. Com certeza. A você, quero agradecer o carinho da audiência e esperamos, eu e aqui, meus convidados, para que possamos realmente ajudar a você ter saúde. Até a próxima semana, claro,
se assim ele permitir. Até lá.